Boa noite, Elizabeth Souto Emoções, 30 de outubro de 2023, mais uma entrevista para ficar na história do nosso podcast. Hoje, nada mais, nada menos, com uma terapeuta muito conceituada aqui na nossa cidade, Silvia Jara, mas tiro ela deste lugar e trago ela para o meu coração. Nossa amizade é de mais de 20 anos, que foi assim, sempre norteada de muitas risadas, muitas coisas em comum. Olha para aquela câmera lá e diga para mim quem é a Silvia Jara. Ai, quem é Silvia Jara? Não, Silvia Jara é uma mulher de 60 anos. Olá, sessentonas! 60 anos, 60 esse ano. Que fez várias mudanças na vida dela, né? E assim... Fez porque quis ou fez porque a vida te propôs? Algumas porque que eu quis, outras porque a vida acabou empurrando, né? Então, se acaba indo, vai fazendo o que precisa ser feito. E então, minha história é assim, sempre trabalhei, desde os meus 14 anos, 15 anos. Trabalhava com meu pai, que era contador, que era muito rígido, um português bravo. Então, ensinou pra gente muito essa questão da disciplina, da ordem. Então, a gente sempre foi muito direcionado para isso, né? Mãe italiana, de descendência italiana, pai de descendência espanhola e portuguesa. Nossa! É pouco. Sanguíneo. Quase nada. E aí quando aos 15 anos eu fui trabalhar, trabalhei no escritório como assistente, auxiliar e tal. Foi onde eu conheci meu marido, né? Aos 15 anos. Isso era muito da nossa época, né? Muito. Conhecer logo assim com 15, 16 anos. Mas né? é muito interessante a minha história, porque assim, eu trabalhava num lugar, fiquei 1 mês e meio trabalhando num escritório, e eu odiava o lugar, odiava. Não gostava? Não. Aí um dia teve um quiprocó lá, que era uma escritório de família. Teve um quê? Quiprocó. Olha lá. Mas tem gente que é fala só eu. ciprocó. Pensa que é só eu que crio umas palavras, uns substantivos, uns adjetivos só próprios. Olha aí, explica aí o que é isso. Pois é uma bagunça. É uma bagunça. Né? E aí eu resolvi sair e fui pedir emprego num lugar, por isso que eu falo como que as coincidências não existem. Fui pedir emprego num lugar que tinham me indicado, eu não tinha telefone em casa naquela época e tal. E entrei eu e minha mãe e fui pedir isso também é da nossa geração. Época. As mães iam junto com a gente. Ia junto para pedir emprego. Porque elas tinham que ver que lugar que a gente estaria. Exatamente. Aí me deparo lá com um senhor que começa a conversar comigo. Olha, mas infelizmente eu tinha uma vaga, mas agora já foi preenchida. Eu falei, tá bom, tudo bem. Então tá bom, tá logo. Eu tô saindo, era um prédio, né? O famoso 500 aqui de Santa Catarina. O famoso Manuel Coelho, 500. Aí o elevador estava fechando, esse senhor correu, o elevador estava faltava isso para fechar. Falou, volta amanhã que eu gostei de você. Esse foi meu sogro, mas só fui saber muitos anos depois. E eu comecei a trabalhar com ele. Aí conheci o Marcos, né? O filho do patrão? O filho do patrão, que namorava e tal, e eu sempre na minha e tal, tudo mais. Até um dia que ele acabou brigando com a namorada lá, com a ex-namorada, e acabei saindo com ele. Qual a diferença de idade de vocês? 7 anos. Pouca. Não é muito. Naquela época era bastante, com 15, né? Sim, porque você 15, né? Aí a gente começou a namorar depois de 4 anos que a gente se conhecia, eu já tinha saído já do escritório e tal, e aí a gente começou a namorar e vivemos longos 6 anos. Os namoros eram longos naquela época, né? 6 anos de namoro, depois mais 30 e pouco de casamento, até que veio a separação, né? Problemas, questões. Você é divorciada? Sou divorciada. Tem uma sobrinha que falou pra mim que eu não usasse esse termo. Mas não usa por quê? Tá escrito lá, o homem falou do cartório, a partir de hoje a senhora é divorciada. Não, tia, usa o termo solteira. Cabe? Depois vamos estudar isso na constelação? Vamos ver isso vamos na constelação. Ver, né? Vamos ver. Não acho que eu sou solteira, porque afinal de contas a gente, apesar da separação, nunca se separa. Vai e volta, vai e volta. Tem emoção aí. Então vamos dar aqui um viva. Viva, muita emoção. Um tchim-tchim isso. para as suas histórias, que eu respeito.
e que eu quero mostrar para vocês que porque nós somos, hoje eu vou fazer o teste se a gente vai ser punida ou não. Vou fazer o teste. Com essa cara de fodástica que nós temos, ainda assim, terapeutas, nós somos muito parecidas com todas vocês que estão aí do outro lado, que inclusive pode estar aqui no lugar da Silvia me contando a sua história, tá? Porque não precisa ser terapeuta para estar com a Elizabeth Souto Emoções. Eu quero que você me conte a sua emoção. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Golinho de água. E aí? Que água. O povo pensa que é champanhe, que é vinho. Champanhe. É água. Ô, produção, próxima semana eu quero vinho, quero Mas champanhe. Eu gosto de água. Adoro. É ótimo, imagina. Tem que molhar a garganta. Então é isso. Aí a gente se separa, vai e volta, vai e volta. Vou mandar um abraço pro Marcos, que hoje é namoro. Como é que namorido. Fui pedida em namoro novamente. Adoro. Conheço o Marcos. Festa surpresa aos 60 anos. Que ele preparou com minhas queridas. Já foi a festa? Já foi em abril. Tá. E aí eu fui pedida em namoro, com direito a anel e tudo. Mostra lá. Aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó. Põe mais perto lá da câmera. Olha lá. Fui pedida em namoro, né? E aí eu aceitei. Então, assim, a gente tá numa outra fase. Aquele casamento acabou, não existe mais, nada daquilo existe. Vocês são as mesmas pessoas? Não são as mesmas pessoas? Não. A gente muda. Eu acho que assim, eu processei muitas mudanças muito antes dele. Porque a partir do momento que eu sempre fui envolvida com a questão da espiritualidade, de querer entender um pouco mais. Qual que é a profissão do seu noivo? Engenheiro. Marcos? Não, noivo não. Ô, Marcos, depois você passa aqui para nós tomar um café. Quem sabe eu vou te entrevistar, tá bom? Ele é engenheiro, meu namorado. A gente fala namorido. Não, com aliança é noivo. Não, isso ele fala que é anel, tá? E pra mim isso é uma aliança. É uma aliança. Pois é, mas tudo bem. Essa é uma discussão grande lá em casa. Então, foi assim, de quando a gente começou a discutir, que a gente começou a perceber que o casamento estava falido, tal, até a gente, de fato, separar. É um processo doloroso, né? É doloroso. Foram 3 anos até que eu falei, não dá mais, chega, acabou, a gente vai ter que separar. E depois que a gente separou, que ele saiu de casa, as coisas foram mudando. Então, assim, muitas coisas passando por debaixo do tapete, né? E que você tem que passar limpo. Então, as meninas, as suas filhas, já são casadas? Tem uma casada de 31 anos, a Marcela, que é tatuadora. Que é maravilhosa. Aliás, faz 3 anos que eu estou esperando para a Marcela vir aqui dar uma entrevista, que eu estava em outro lugar, para contar do trabalho dela. Já 3 anos, né? Eu acho legal. E a outra tem 27 anos, ela trabalha na área de marketing, pós-graduada também em eventos. Nossa, não tenho o que falar, que as duas são muito assertivas no trabalho, assertivas no que fazem, são muito, assim, responsáveis. Então, elas são... Ontem mesmo eu estava olhando para o cara e dizendo, ai, como são lindas minhas filhas. Maria. Isso aqui é o mal de todas nós mães. Não sei que diabo de filha que a gente entrou, que a coruja até perde. Perde para ela. E até elas falam, ai, mãe, para com isso. Mas para mim, vocês são maravilhosas, são, né? Na verdade, assim, hoje, com a nossa experiência, das histórias que vem pra gente no nosso consultório, principalmente o campo da constelação familiar. Então, elas não entendem, porque elas não viveram e experimentaram isso que a gente experimenta. Eu estou contida nas constelações desde 2015. Né? Então, teve uma época da minha vida que a gente fazia as constelações de segunda a segunda. Porque foi aquela febre, né? Todo mundo, né? Eu fiz para você, aí você conta para sua amiga e traz a amiga. Então, nós tínhamos assim era uma febre mesmo, né? Febre. Tínhamos um grupo muito grande e essas histórias que que a gente acaba participando na dinâmica da constelação, me faz valorizar muito o lugar que eu estou. Sim, principalmente no que você acabou de falar. Quando a gente fala lindas, maravilhosas, elas tiveram oportunidade. Sim. Mas quantas pessoas tiveram oportunidade que veio para as constelações e não escolheram o caminho que as nossas filhas escolheram? Pois é. Não escolheram. Aí a gente vai dizer, é o destino,
a confusão do pai e da mãe, né? Exato. Que nem no meu caso, que também você conhece. Eu tinha um casamento onde não tinha casal, mas a gente mantinha tudo isso bem. E era civilizado. Em si, até viajar junto a gente viajou, né? Pois é. Então, a gente viajava, os casais viajavam. E isso, por um tempo, foi possível. Foi possível. E chegou uma hora que a gente tem que olhar. Você acredita que essa nossa experiência de campo com os dramas da vida alheia nos fez mais forte para as decisões que a gente tomou? Com certeza, porque a gente se identifica. Não é o que você estava dizendo, não é porque a gente está terapeuta e a gente está ali para conduzir, facilitar os processos das pessoas, que a gente que nos isenta, né? A gente também, como dizia Bert Hellinger, né, o constelador faz parte. Ele faz parte você do começa campo, do sistema. Naquele momento você já está no sistema, da pessoa. Então a gente se entrega, né? Isso também é o que ele falava assim, você tem que fazer uma entrega e se jogar no vazio para ver aquilo que vem. Então a gente consegue manter a distância, mas ao mesmo tempo a gente vê que por ressonância nós acabamos atraindo questões muito parecidas com aquelas que a gente vive. Que é diferente daquele campo de transferência. É muito diferente. Porque algumas vezes eu fui questionada. Mas eu estou aqui participando, você me colocou no campo, está contando a minha história. Então, você não está fazendo transferência. Não. O que você está fazendo... Esse é o detalhe das constelações familiares. Esse talvez seja a grande sacada. Isso. Quando eu vou cuidar de uma pessoa que se disponibiliza, que escolheu, agora eu vou olhar. Hein, Silvia? E não é só aquela pessoa. Quantos clientes que marca meses? Então, hoje quebrou o carro. Vamos remarcar. Nossa, eu tô com um negócio, a minha mãe ficou doente. Eu tenho cliente que passou anos remarcando e fugiu. É essa palavra que eu uso. Fugiu daquilo de olhar. Porque estar aqui, tá certo, né? Que nós temos aqui umas belezuras. Quem gravou a gente já falou que nós estamos lindas. Tá tudo certo. Mas isso também é um trabalhar de todos os dias. Sim. Tem um privilégio de ser terapeuta das áreas complementares? Não tem um privilégio. Ele não vem junto com o certificado. Não vem. Mas eu posso vir junto com o que está me entregando lá. E aí é onde que a gente fica assim. Eu quero divórcio e agora eu quero. Agora eu quero voltar. Você escolheu voltar. Sim. Eu escolhi o meu caminho. O pai das minhas filhas escolheu o caminho dele. E a questão não é escolher, quer dizer, você tem o direito de fazer as suas escolhas, mas assim, quando você faz uma constelação, por exemplo, quantas fichas não caem sobre os nossos comportamentos? Porque a constelação não é para dar um jeito no outro. No outro, isso. Bastante interessante essa colocação. É em nós, é para nós enxergarmos quais são as dinâmicas que nós estamos seguindo, do nosso campo familiar. E o que a gente está negando conscientemente, sabotando, repetindo inconscientemente. E a gente repete. E quando você se dá conta, eu lembro que durante o curso eu fiz isso. Então você começa a reconhecer e ganha essa consciência, você não tem mais aquela ingenuidade. E você começa a sai do papel de vitimismo também, que eu acho que também 50% meu foi muito duro. Ó, assim, 2015, no meu caso, só tinha casamento, não tinha mais casal, mas um relacionamento bem saudável. Ele até vinha em algumas constelações muito interessante. E lá eu percebia quanto a gente estava desconectado. E uma vez ele quis fazer uma constelação sobre herança, que foi muito legal. E naquele momento, eu representei a casa da herança que ele estava querendo ver. Foi muito interessante. Porque eu, né, no laço familiar, o problema era dele, lá eu não poderia fazer outro papel. Mas nessa constelação dele, ele não vai saber agora se ele assistiu. Eu nunca fiz um comentário. Porque é muito sigiloso o que acontece, né? Não é pra ficar... Não, é muito sigiloso o que acontece, principalmente de nós facilitadoras. Eu primo muito por isso. E naquele momento, em 2015, me deu assim... Este é o nosso lugar. Nós só estamos casados. Não precisava participar para ele. Por quê? Porque nós não estávamos constelando o casamento. Não. Então ali a gente já está... Você constela uma coisa, você atira em outra, né? Atira em outra. Por quê?
Uma coisa que você talvez, não sei se você já pegou. Eu posso até contar, porque faz parte da minha história, o meu lado eu posso contar. O pai dele, que seria o meu sogro, ele deixou 12,5% desta herança para mim. Uma confusão tremenda. Por quê? Outro genro também recebeu 12,5%. E no meio do caminho foram morrendo as pessoas. E até hoje ainda eles têm lá um embaraço. Né? Precisaria olhar mais pessoas, né? Porque herança a gente já sabe que é uma encrenca. Ó, a herança... Segundo Bert Hellinger... Vamos até dar uma deixa aqui. Herança sempre é uma questão muito delicada. Ela é muito delicada, ela exige um olhar muito cuidadoso. Os tal dos direitos dos herdeiros. Então, exato. assim, para começar a conversa, a herança é um preço muito caro. Porque ele é o preço da morte. E da morte de quem? Do teu pai e da tua mãe. Do teu pai e da tua mãe. Né? Aí depois fica aquelas confusão. Mas fazer uma constelação de herança é muito legal. Porque você, além de você ter sair da fora das emoções do casamento, emoção de filho, que é o que a gente vive mais, você vai ver quanto sentimento tem uma casa. Sim. Qual é o sentimento? Eu constelei minha casa para vender. Constelou? Tá. Antes, eu não constelava, porque eu já estava nesse processo de separação e como foi? E a gente chegou a constelar, agora eu não lembro se ele já tinha saído de casa ou não, eu acho que já. E a gente... Não Vocês queriam vender o imóvel. Aí eu constelei a casa, né, na época da pandemia ainda, a gente fez em grupo, online, com o pessoal que estudou comigo, então eu falei, bom, já que é da minha casa, vamos fazer, vocês me ajudam e tal, não sei o quê. A gente fez e a gente conseguiu perceber coisas, por exemplo, a casa tinha alma. Tem vida. Existia algum impedimento na casa, porque a família e todo o resto, quem representava a casa, tinha um mal-estar tremendo, mas quem estava representando a família ficava unida em volta disso. Foi depois de um mês, eu vendi a casa. Foi depois de um mês. Em plena pandemia, que não se vendia nada, não se fazia negócio. Não, e aquelas pessoas assim, e era para ser um casal, depois no fim foi outro, mas enfim. Eu demorou um mês e pouquinho, eu vendi a casa. Por quê? Porque eu tinha que liberar aquela alma daquela casa que estava presa em algo que eu não preciso saber exatamente o que era. Mas que é só saber que tem um sentimento para olhar. Sim, e alinhar e respeitar o que foi, o que aconteceu e o que pode ter acontecido. Porque lá vocês construíram, né? Não, comecei do zero, era uma casa que eu reformei. Você reformou. Então, tem tantas coisas que a gente percebe, porque as pessoas às vezes acham estranho que você coloca, vou colocar a caneca na constelação. Não importa, se o constelador, o facilitador sentir que ele precisa colocar aquele elemento, aquele sentimento, aquela pessoa, isso vai abrindo informações. A gente se entrega, eu falo que a gente se joga de bungee jump, né? E eu falo, eu deixo a cabeça lá na cadeira só vou. Tanto que eu posso estar com a dor que eu tiver. Me transforma. Eu não sinto nada. Nada. Pode passar 1 hora, 2 horas, porque também as minhas constelações são um pouco longas, né? São longas. Mas porque eu vou num movimento muito assim, se eu sinto que eu tenho que abrir, que dá para abrir, eu vou abrir mais um pedaço dali e vou olhar aquilo que eu tenho que olhar. Porque às vezes é necessário, né, Silvia? Às vezes é necessário. Eu também não gosto de começar nada com hora marcada. Não, assim, dá uma referência, de 1h30, não dá para ser menos, né? Não dá, porque você tem um movimento, e aí se o campo abre, traz uma informação, e você... que nem a gente faz movimentos sistêmicos, ou os exercícios sistêmicos, tá? Meus exercícios, o pessoal fala assim, teus exercícios são constelação, né? Constelação. 40 minutos, é o que algumas pessoas fazem com o tempo da constelação. E não tem nada de errado. É o jeito de cada um fazer. Sim. Mas respeitando exatamente o que esse campo traz. E às vezes tem coisas que não se abrem, que não é para saber naquele momento. Principalmente segredos, né? Segredos de família. Esse também é um campo bastante perigoso, né? Eu já presenciei, assim, coisa louca do representante falar, porque ele vai falar e a facilitadora se permitir, né? Permitir não, não deu conta naquele momento. Tem que dar conta da coisa. E não ter dado conta, uma grande confusão.
porque era um filho ilegítimo, né? Uhum. E a constelada entendeu na hora, porque ela trazia esta dor deste não reconhecer a mãe e reconhecer a tia como mãe. Uhum. É muito. A facilitadora que já tinha percebido, Uhum. que estava lá. Ela coloca a pessoa e coloca um representante que não tinha muita experiência de campo. O representante fica muito empolgado com essa informação e fala. Por exemplo, eu gosto do oculto, Uhum. mas eu vou dizer assim, vocês vão poder falar tudo, é aqui. Uhum. Porque aqui eu vou filtrar. Às vezes não, tá, Beth? Às vezes eu permito o que a pessoa vai falar, e dentro daquele momento de respeito, quer dizer, não precisa ser só que tem Mas gente então vem com muita riqueza, neste caso veio com muita riqueza de detalhes. eu acho que sim, tem os detalhes, eu acho que assim, a constelação tem algumas coisas, por exemplo, eu já vi constelação de tudo que é tipo, porque quando eu comecei a estudar lá atrás, eu ia assistir em todos os lugares que eu podia. Terapeutas variados, né? Terapeutas variados para poder entender o principalmente para conhecer o trabalho do colega, né? Para eu criar o meu jeito de fazer. Exatamente. Porque, assim, eu acho que a gente tem que... Bert Hellinger era um alemão. Ele, por mais que ele conhecesse a cultura e tivesse... E tem um jeito muito mais curto, seco de fazer a coisa, que funciona do mesmo jeito. Tudo funciona. Lá na Alemanha. Agora, nós aqui temos uma outra dinâmica, uma outra cultura. Então, assim... Eu acredito que existem... eu acho que a constelação hoje está virando muito mais uma terapia sistêmica. Porque, por exemplo, eu fui estudar psicanálise também. Tá. Para poder trazer alguns conceitos que para mim eram importantes. Precisava ali fechar. Eu sentia falta de ter esse conhecimento e trazer isso dentro da dinâmica. Porque, às vezes, por exemplo, até mesmo saúde. Às vezes você constela a saúde, uma doença. Geralmente a gente constela a doença, né? E aí, quando você vê a doença, ela tem muitas dicas. Dentro do sentimento, das percepções, do que as pessoas sentem no próprio corpo, você tem muita dica. A história se repetindo, né? De informações que você vai montando, porque a facilitadora não é bidu. Ela não tem que adivinhar nada. Eu entro muito no campo, né? Então, este campo que se abre, mesmo que tenha lá um representante, eu encosto. Sim, você vai perceber. Ali, né? Às vezes o que ele está dizendo não é bem uma coisa dele. Então, assim, a gente entende, a gente sentir, o se jogar no vazio, né? E a gente sentir se aquilo faz... Porque às vezes você tem frase que você quer entregar, a pessoa fala, não é isso que eu estou sentindo. Aí você fala, tá na negação, tá na resistência, ok. Vamos dar uma volta, trabalhar outro núcleo e ver o que é, para depois voltar aqui. Porque às vezes é preciso fazer isso, às vezes você precisa silenciar um para poder trazer o outro. Então, assim, eu acho que tudo tem resultado. Todos vão trazer resultado. Dentro do respeito, da verdade, que eu sempre peço muito isso. Eu quero trabalhar no tripé. Verdade, amor e respeito. E bem maior. Bem maior. Que dentro disso que não adianta a gente falar que não é um trabalho espiritual. Constelação é um trabalho. Ele não é religioso. Nem religioso e nem incorporação. Não, mas não dá para negar que ali a gente vem com toda a história desse sistema que às vezes, vamos supor, se você vai constelar um negro, ele vem de que lugar? Não tem como você não... Então, eu já participei de uma constelação que durou 3 horas. Nós fomos até o navio negreiro. Sim. Eu representei uma ancestralidade feminina. Eu fiquei dolorida a semana inteira. Das chibatadas, dos abusos que teve. E foi uma das constelações que mais a gente aprendeu sobre o respeito pelo outro, que só não é da sua cor, gente. Né? Então, o que ele trazia, né? Era um moço bem jovem. E lembro assim, não lembro com detalhes, mas como representei esta dor, e bem lá atrás, acho que veio umas 6 ou 7. Né? Às vezes aparece, né? Você vai trazendo para ver onde aquilo tem uma mudança. É tão... E sabe o que esse moço veio, com todo respeito, olhar? Ele sentia a falta do pai que não foi presente, e ele repetia a história com consciência.
né? Então, acho que ele já tinha tido 2 ou 3 casamentos, um filho com cada mulher, e ele estava repetindo a história do pai. Então, ele veio ver isso e olha para onde foi levado, né? Para você ver onde, que às vezes você vai voltar. O ideal é que você consiga chegar para entender onde começou isso, o que tem ali. E muitas vezes a gente até sente que tem algo mais, mas a gente fala, não é o momento de mexer com isso. Não é esse momento. E a gente sente, e assim, é acreditar naquilo que a gente sente, naquilo que a gente tem que sentir, né? É acreditar naquilo que vem, sem ficar questionando, sem ficar julgando e simplesmente deixar. É muito estranho falar isso, porque as pessoas falam, mas como que você. Não tem como, gente. É na hora, a gente está facilitando, a gente também não sabe o que vai aparecer. A gente não sabe não o tem que vai, ideia. o que vai abrir naquele momento. Você pode até. Mas como assim abrir? Então, é a expressão que nós aprendemos lá. Então, a gente aprende algumas coisas que não tem uma explicação. Não tem uma... É o fenômeno. É o fenômeno. Então, aí dá a pra constelação, falar, né? a gente está falando de algo que é fenomênico. O que é o fenômeno? É aquilo que não é palpável, que não tem medida, não é mensurável. Eu não tenho como mensurar o que um fenômeno traz para a gente. E não né? tem... hoje eu sou uma facilitadora, mas por muito tempo participei de muitos grupos e tal. Não tem como você não viver esta magia da constelação, né? E depois, num outro momento da minha carreira como terapeuta, eu vou conhecer a hipnose. Ai, que lindo. Né? Então, aí, neste lugar, hoje, aí vem o tal de você fazer do seu jeito. Né? Não sei o que o Berto ia falar lá, né? Vai se mexer lá no túmulo, né? Mas tudo muda, nada é permanente. Então, uma das leis é a impermanência, né? O que é muito bacana, o que é muito bacana, Silvia, né? Num determinado momento, se você quiser fazer um curso com a gente também, hoje a gente está aí, mas eu tenho IAD. Então, eu vou dar um pitaco aqui, o que acontece na minha constelação, ou individual ou de grupo. Você foi para a psicanálise, para você poder dar esse suporte. E quando eu conheci a hipnose, ela meio que veio nesse mesmo papel. Então, eu tenho algo que você olha, você mostra, mas eu não consigo desconstruir para a pessoa. Então, fora que a minha constelação tem um retorno comigo, um atendimento para a gente conversar depois de um mês. Então, ali eu vou usar com o indivíduo a hipnose. E às vezes eu até faço uma regressão, porque é esse lugar que ela vai ressignificar, porque aí eu levo ela, sai desse campo que ela não é palpável, e ela vai viver o que é real. Porque a regressão vai trazer para ela o que ela viveu. Você faz uma coisa, você usa com a hipnose, e eu tenho um processo de mentoria. Que eu começo normalmente com uma constelação e a gente faz um acompanhamento durante algumas sessões. Que você dá o nome de mentoria. De mentoria, porque daí eu uso todas as ferramentas que eu tenho, mais as ferramentas da mentoria, com todas as áreas da vida, para poder organizar a vida da pessoa. Então, o start é a constelação. Olha o que você falou e eu vou me pegar nisso. Organizar a vida. Por quê? Porque a gente tem pego, assim, de pacientes que vêm para trazer dores, porque aqui sem julgar os colegas, tá? Sem julgamento nenhum. Porque às vezes a pessoa, ela vai fazer sentimentos, alguma coisa, mas ela não dá um feedback pro facilitador. Às vezes o feedback nem sabe, o facilitador nem sabe. Exato. Por isso que eu tenho esse atendimento depois de um mês porque eu quero esse contato. Porque o constelado, ele vai achar que é assim mesmo. Ele vai achar que esse sofrimento ele não quer ver. Eu me coloco aberta. Eu falo assim, olha, você pode me procurar para me perguntar qualquer coisa que você quiser. Eu já não deixo assim, porque senão fica uma sabatina, fica querendo tirar resposta. Eu falo, gente, isso aqui não é jogo de adivinhação. Então, daqui um mês, o que ela vai querer perguntar no dia seguinte, ela vai digerir. E quando ela chegar dali um mês, eu e ela, ou eu e ele, quem for o constelado, ele já está mais assentado, já reverberou, ele já sentou, aquele sentimento já veio, aquelas raivas, aquelas coisas, ela já se trabalhou. Porque tem gente que sai da constelação já querendo marcar outra. Eu falo, calma.
Calma, Exatamente. não é assim. É assim, ó, daqui quanto tempo a gente pode ver outro É, problema? isso, O problema isso. agora que eu tenho lá, agora com a minha vizinha, Calma, com o cachorro, deixa né? organizar tudo isso, deixa o campo se assentar, deixa os movimentos acontecerem, que eles vão acontecer. É. Né? Aí então, por exemplo, aí tem, de vez em quando tem uma pergunta assim, eu gostei muito, né? Depois da ressignificação com a hipnose, nossa, agora eu entendo tal. A minha filha queria constelar os cachorros que morrem. Uhum. Ela não pode começar pela hipnose? Não. Então, aí eu falo assim, depende, né? A gente pode até começar. O que eu uso a hipnose junto com a constelação é um lacinho, que eu dou um lacinho de presente, azul para o menino e cor-de-rosa para a menina. Agora você tem um presente na sua vida, agora você vai. Né? Como foi o presente de ter nascido, né? Que é um presente, que a gente vê isso muito bem na constelação. Então, eu gosto muito de entrevistar as colegas, que eu dou a oportunidade de a gente contar que para você ser uma facilitadora no Brasil, a gente tem grandes possibilidades do que uma facilitadora lá na Europa, Sim. que tem a rigidez da cultura. Né? Aqui nós somos por exemplo, assim, se a NASA fosse me analisar, eles me deportavam, gente. Porque chega na hora da discussão lá na minha casa, né? Porque é tudo louco, todo mundo fala alto. Isso aí é da nossa cultura. É aquilo que a nossa mãe, nosso pai foi assim, eles já vieram assim. E a gente vê que nem eu já participo, na época, essa época que eu falei que agora a gente já não tendo muito tempo para participar. Tô com saudade de agora participar. A gente dá grupos, espaço, né? para as pessoas que estão começando. E como eu faço os grupos e as individuais, assim, os grupos normalmente são de final de semana ou à noite, então acaba não tendo muito tempo para participar. Mas quando eu estava a informação que eu queria conhecer, eu conheci. Eu cheguei a participar de constelações, de ver gente chorando, falando assim, eu não estou entendendo nada, eu estou saindo pior do que eu voltei, do que eu entrei. Isso me marcou tanto, exatamente. Que lugar, né? Que lugar é esse? Que lugar é esse que eu venho para tentar? Ok, às vezes eu choro porque aquilo que eu estou vendo é duro, aquilo me dói. Faz parte até, faz parte, tanto que, né? Que haja lenço, né? Não, e não vá, como é que fala assim, coitadinha, deixa chorar. Deixa chorar. Tem que chorar, deixa chorar. É o choro chorado. É o choro que é a catarse que vai dar aquela, né? Agora, você falar, ok, existe um movimento que, né? Por exemplo, a constelação espiritual, aquela que se fala quase nada. Você tem que ter pessoas que entendam o que é constelação. Você não pode. Você não pode pôr no campo uma pessoa que nunca viu. Ela vai falar, o que eu faço agora? Ela não vai. É muito louco. Agora, eu fui ver Sophie. Ano passado eu fui ver Sophie. As constelações são extremamente espirituais. Só que você tem uma plateia de 500 pessoas, todos consteladores. Que conhecem o que é, que sabem como que isso funciona e sabem se colocar naquele campo de maneira verdadeira e segue o movimento do corpo. Quando você tem um grupo que é diferente, aberto, né? Uns tem lá a egrégora que participa dos meus grupos, então são pessoas que já levam isso seriamente, que trabalham, então sabe, mas nem todos são. Porque você concorda que, a princípio, quando a pessoa é desperta e tem essa vontade, ela tem que começar? Tem que começar. Então, ela tem que encontrar facilitadores que estão dispostos a ser suporte. Suporte, exato. Então, eu sei. É horrível você fazer uma terapia e sair mais... Ok, o campo vai funcionar. A gente tem várias coisas aí, né, Beth? Sim. O campo é mexido de qualquer forma? Sim, até no movimento que você faz individual aqui, você está mexendo no campo se você está fazendo aquilo com uma intenção verdadeira. Mas, será que nós temos tempo para que todas as fichas caiam sem que porque o que eu sinto nós estamos aí já falando de transição planetária, de outras coisas. Já agregando outras técnicas, conhecimento. A gente está num momento que as mudanças, nós temos que processar as mudanças, porque a PNL é legal, a hipnose é legal, muito rapidamente. Porque as coisas estão mudando muito rápido. É muito rápido. Então, assim, a gente não tem aquele tempo de sedimentar aquilo. Então, assim, por isso que eu falo que quando você tem, a pessoa sai
entendendo, nem que seja tapa na cara, mas pelo menos vendo, compreendendo aquilo que aconteceu naquele campo, a chance dela trazer aquilo para o dia a dia dela, deixar que isso reverbere, né, na vida dela, é muito maior. E eu sei porque eu falo por mim. E pela experiência que a pela gente experiência, tem, né? De tantos clientes e clientes de vários formatos, né? E mesmo hoje com tanta informação, né, Silvia, hoje tem vídeos que são informativos muito bacana, né? Se você falar para a pessoa assim, você chegou até aqui, quem te indicou? Ah, foi a minha prima que constelou, tá? Que legal. E o que você sabe de constelação? Isso. Ai, que da minha prima deu certo. Ela não sabe nada, né? Ela não sabe nada. Eu vi aquele seriado da Nova Mulher. Aí nossa, aí lascou. Aí lascou, hein? Não, porque aquilo tem uma referência. Tem uma referência. Mas não é a constelação. Aquilo não é constelação. Não. Você tem lá uma referência, né? Que tudo bem. São coisas assim. Eu acho que valeu muito para abrir. Para despertar, né? Na época que começou, isso foi em julho do ano passado. Nossa, deu um boom de gente procurando constelação a todo custo. O marketing, ele tem um peso muito grande. Quando ele associou as constelações, deu aquele boom, né? Outra coisa importante que você está falando, cursos. Você tem cursos aí de 6 módulos, de final de semana. Eu não tenho nada contra o EAD, eu acho o EAD maravilhoso, mas assim, constelação, você precisa sentir ali um pouco. E aí você fala assim, tá, eu estudei 2 anos. Você também estudou 2 anos. Nós estudamos 2 anos. E outros cursos que eu fiz. Fora outros Imersões cursos. Caelza Carvalho. Né? Sim, é isso que você fala. Coisas que você vai ver, vai assistir, vai vivenciar. E mesmo assim, você fica insegura? Claro que você fica insegura. Só que quando você percebe que você se entrega verdadeiramente ao trabalho e aquilo acontece, é muito bem. Eu não digo que um curso, de repente, de 6 meses, 8 módulos. Mas para quem não tem experiência de campo, que nem para mim, eu falo assim, as constelações para mim chegou assim. Primeiro eu aprendi a falar bem e depois eu fui aprender a escrever. Porque eu fiquei no campo, fiquei participando, me disponibilizando. E esse é o caminho. É o caminho. Por quê? Para estudar EAD, e é tudo legal, cadê a parte presencial? Então, eu estudei no meio da pandemia também. Né? Então, eu vou até aqui contar para vocês o que é um curso na íntegra de hipnose comigo e com o Dr. Wagner. Se você fizer um curso de hipnose que são 10 módulos, você pode até fazer EAD, mas chega um momento que você vem uma semana presencial. Como é que eu vou... hipnose, como é que o cara vai... Ele tem que saber. Ele tem que praticar, né? Então, essa é a diferença, né? Por que o curso custa X um módulo e custa tanto? Porque isso a gente discutia, né, Wagner, hoje. Então, hoje a gente tem lá cursos bastante em conta porque o mercado fez isso. Então, se você vai fazer um curso de R$28, o que você vai encontrar do outro custo que é 1.000? Pois é. Conteúdo. Né? Pelo menos é o que a gente espera. Sim, Ou a etiqueta da fama do professor. Porque, né, sem crítica nenhuma, a gente também compra curso, a gente assiste, faz formação. Por quê? Na nossa experiência. Mas, como em qualquer profissão, a gente vai ter público para todos. Sim. No caso das constelações, no caso da hipnose, diferente das barras, diferente de outras terapias com outras ferramentas, a constelação, ela traz um muito profundo, porque ela traz as entranhas, ela traz um negócio que eu não sei explicar, nem inventar um nome, é só você vir sentindo. É o troço, né? Eu falei, bagulho. É um bagulho. É um bagulho doido. É um bagulho doido. Eu costumo falar assim, sabe o que é constelação? É um bagulho doido. Eu falei assim, se jogar de bang jump num espaço que você não sabe o que vem. Eu e vocês, e você não sabe, eu também não sei. Então, eu tô aqui só para facilitar. Então, eu tô aqui para tentar organizar a coisa. E a gente tem, assim, um processo de emoção e de realização que também não dá para explicar. Não dá. É que eu falo, eu sinto que a constelação me preencheu tantos lugares, assim, muito emocionante. Quando eu mesma às vezes acabo um grupo e falo assim, cara, eu tô surpresa, onde foi isso?
eu estou surpresa de ver onde isso foi abrir. E o quanto eu me entrego e não questiono mais o campo. Eu não questiono. O que vem de informação, e assim, claro, algumas coisas você Tem que filtra, filtrar, não tem como. né? Mas outras coisas você fala assim, é incrível o que a gente sente. Então, assim, como manter o mesmo casamento lá de trás, depois de passar por tudo isso? É o que o povo fala, né? Como assim? 66 anos, idosa. Dá licença, né, Não, mas Beth? quem fez lá o negócio da terceira idade, eu sou idosa. Eu também já fiz. Como assim? Pedir um divórcio num casamento estável, um casal lindo, com 42 anos de casamento. Como assim, então, gente? Só de casamento. E teve o respeito, teve o que teve. Exato. Mas assim, neste lugar que a gente chegou, que nós não somos melhores que ninguém, mas a gente foi se trabalhando também, né, Silvia? A gente aqui tá cortando metade. Você sabe que o povo, sabe que eles têm curiosidade de saber da minha vida? Quantas constelações eu fiz? Eles acham que eu faço uma por semana. Para mim. Para você. Ah, tá. Ó, desde 2015 que eu estou contida nas constelações. Para mim, para olhar as minhas causas. 4. Olha que eu tenho acesso a tudo gente boa, que nem a Silvia. Era só ligar, né? Aí o que eu gosto de constelar? Gosto de constelar o Brasil, eu gosto de constelar a herança, eu gosto de constelar outras coisas, que aí vai me dando a oportunidade. Eu também Você estava na constelação do Brasil, que eu fiz lá na Zumara. Um beijo para nossa amiga Zumara lá do Ágina. Nós fizemos, né? Estava lá. Estava como representante. Você representou? Você lembra o que você representou? Qual o estado? Não. Foi muito lindo. Não lembro. Porque eu levei 2 convidadas, vamos ver se você vai lembrar, a Aline e a mãe dela, que nunca tinha visto constelação, e elas são negras. E aí veio o quê? Lembra? Sim. Veio todo o processo. Eu não me lembro mais o que eu era. Eu sei que estava a Cris Sartori também. A Cris Sartori também estava. E aí nós estávamos em muitas terapeutas lá. A maioria, né? Foi perto de... Não lembro se a gente fez perto de eleições ou perto de Covid. Não vou lembrar. Mais. Era uma dessas 2 situações. Eu acho que perto de eleições. Não lembro. Foi perto de eleições. E foi muito lindo o que a gente viu, porque o Brasil não é isso. Enquanto não encontrar o caminho do respeito de quem estava aqui, a gente vai viver assim, esse negócio louco. E as pessoas têm uns conceitos muito... A gente ouve falar de tudo, né, da constelação. Tem muita gente falando mal, que critica. Eu falei assim, então, critica por quê? Quando você... E foi a pior coisa foi aquele do judiciário, que você, entre vítima e abusadora, né? Não é, acho que não era assassino, acho que era um abusador. A vítima pedir desculpas. A gente nem usa desculpa. A gente não pede desculpa. É um vocábulo que teve um outro entendimento, né? Foi substituído. Eu sinto muito, né? A gente sente muito por um passado que foi como foi, com a consciência que foi, mas não... Ninguém tem que desculpar ninguém, né? Não, porque assim, o que é o perdão? O que é o perdão? Eu perdoo você. Na religiosidade, né? Então, o perdão é pra gente. Porque quando eu falo eu perdoo você, eu já me coloquei num lugar assim. Falando em perdão, tem aqui essa taça chiquérrima, ó, linda, ó, com as 4 frases do Ho'oponopono, que também uso muito. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E aqui eu tenho aquilo que você representa pra mim. Você vale ouro. Obrigada, querida amiga. Você também. Você sabe que eu não tenho podcast, tá, gente? Ainda. Então, Silvia, é assim. Então a gente, muitas pessoas conhecem você aqui na nossa cidade, né? Pela sua profissão antes, pelo lugar que vocês moraram, pelos filhos que a gente criou, onde eles estudaram. Porque onde nós estamos, povo, você que está fora do Brasil, ou no Brasil, Zil, nós moramos numa cidade de 15 quilômetros quadrados. É bem pequena. Quase interiorana, mas uma cidade que já foi considerada... Maior IDH, né? A maior em DH, e ela é considerada a melhor cidade para se viver ainda, no âmbito de educação, no âmbito de saúde. Tem aqui qualidade de vida, qualidade de vida, 100% de infraestrutura.
Não temos nem comunidades, nem favelas, não temos, porque é muito pequena e não deu tempo de fazer isso, de se construir. Os terrenos, né, o espaço, né? Não tem terras aqui, não tem terrenos para vender, né? Então, de tudo isso que a gente conversou, uma alegria, né? Ficaríamos horas aqui batendo papo. Eu queria que, sem te hipnotizar, só assim, no meu amor de amiga que eu tenho, que você é uma irmã amiga. Irmã amiga. Que você trouxesse da sua memória algo que te emocionou, que você colocaria num livro. Da minha vida, você diz? Claro, né? Sim, claro. As emoções do outro, não, né? O constelador. Às vezes tem, né? Tem as coisas dos filhos também que a gente acaba... Não, esse negócio já tá... Né? Ai, como que te faz feliz? Ai, ser mãe. Não, vamos deixar esse negócio pra lá. Não, o nascimento das filhas. Vai lá, eu sei algumas coisas da sua história. Que você... Deixa eu ver. Que o dia que você me contou me trouxe muita emoção, né? Do seu sistema familiar. E... Traz aí, menina, traz aí a Silvia na escola, tem bullying, olhou pro menino e ele não olhou para você. Bullying sempre teve, eu era muito tímida, eu era muito quieta, eu era muito envergonhada, então eu vivia quietinha. Minha mãe fala que eu ia nas festas e eu só queria voltar para casa, e eu sempre fui muito caseira, eu sempre gostei do meu canto. De mim, amada. Nossa, eu adorava ficar no meu gueto, lá no meu cantinho, fazendo minhas coisas. É uma coisa que eu gosto muito, né? Eu ainda gosto, mas assim, eu aprendi a me soltar, ficar mais assim, na faculdade, que eu estudei comunicação social e tal, né? A graduação. Mas cadê a emoção? Então, a emoção tem várias. Tem, acho que uma das que pega... Que vai para o livro, vai para o prefácio do livro. A morte do meu pai, né? A morte do meu pai foi uma coisa muito... A sua ligação com ele era bastante intensa? Não, então, eu sempre fui... Que número você é de filha? Eu sou a segunda. A segunda. Sem nenhum aborto. Consteladora. Isso é papo de facilitadora. Sim, sempre foi uma relação muito complicada. De amor e ódio. De assim, umas coisas que assim, eram bem difíceis. Mas quando ele morreu, eu assim... Lógico, a dor de uma filha que perde um pai, mas eu me senti em paz com essa coisa toda que eu sentia com ele. E trabalhando na constelação, isso veio muito forte. Então, tem dias que eu lembro dele com muita emoção. Né? Ontem, por exemplo, foi um dia que a gente, quando fala, lembra dele sentado à mesa, sabe? Aquela mesa que está faltando ele, a saudade dele, está batendo em mim. Tem muito disso. Eu não sei porque, mas estou arrepiada até na nuca. Não, porque talvez ele esteja aqui. Papai. O campo se abriu. Olha a caloria. Olha só. Não, papai, porque tem toda uma história, né, de aceitação, de que eu não me sentia valorizada e tudo mais. Ele era muito rígido? Meu pai era muito rígido. Vocês são só filhas mulheres, não tem um homem? Tem um homem. E aquela história que a sua mãe trabalhava escondida dele? Bom, isso era... isso é dos 4 anos. Que meu pai não era muito ciumento e não permitia que minha mãe trabalhasse. Então, só que assim, foi uma fase muito difícil. E eu, com 4, 5 anos, ela passava a malinha da Christian Grey. O povo nem vai saber o que é isso, amada. Agora nós detonamos. Christian Grey. Era uma Avon, antigamente. Era um catálogo, mais ou menos isso. Lembrou, né, Wagner? Você lembra? Aí eu passava a malinha pela janela e isso faz quantos anos? Sim, eu tô com 64 anos, 5 anos. Meio século. Meio século. Então, essa história. Wagner, olha a história. Isso era muito difícil. Eu não entendia. A mãe dela é viva. Minha mãe era muito... Então, vamos contar para eles. Porque quando o dia que você me contou, eu me vi muito na sua mãe. Porque, de alguma forma, a sua mãe abre caminho, de fato, ela precisou pular a janela para você descasar, pensar que quer voltar com o marido, e de uma socióloga. Não, eu sou formada em comunicação. Em comunicação, que é uma área completamente diferente. Foi para ser terapeuta. Pois é. Porque as dores, nós somos Chiron, né? Curador feridos. Todo terapeuta é um curador ferido. É como um psicólogo que vai estudar psicologia de uma certa forma para poder entender a sua história. A gente vai buscar isso. Né? Viu, Wagner? Como foi eu fazer o texto para você hoje para o nosso e-book?
quando eu escrevi hoje das dores, né? Nós temos aí um e-book no Hotmart que chama Mulheres Curadeiras. E eu trago isso. toda a minha espiritualidade para falar disso. Assim, tem espiritismo, né? Que era falar disso há quase 50 anos, né? Nossa, era coisa do demo, né? Não podia falar, e não sei o quê. Meu pai não sabia, ia eu, meu irmão e minha mãe. Vocês iam no centro? Nós íamos nós 3, porque cada vez que eu limpava a casa da minha mãe, eu desmaiava no final. Né? Quanto de energia que eu ia recolhendo ali, e eu lembro, e assim, foi uma vizinha que iniciou a gente tá, nesse... E eu adorava do papai também. Tudo escondido, porque meu pai era muito... Meu pai foi coroinha, então católico. Para ele era impensável. E no final... ele aceitava isso, e inclusive tinha um senhor que era médium, que dava medicação pra gente. Na época, depois ele foi banido, porque não podia, isso era proibido, mas na época, eu tinha 1 ano, 2 anos, ele só confiava nesse médium. Olha o contrassenso, né? De que alguém que condenava, mas aceitava. No fim da vida aceitou. Não, foi desde o começo ele aceitava, tá. Mas esta pessoa. Então, assim... Para mim, minha mãe foi muito batalhadora nesse sentido. Ela ia trabalhar para uma realização ou para pôr alguma coisa dentro de casa? Para pôr coisa dentro de casa, né? E aí, como que dava conta de explicar? Ela fugia e voltava, depois ia para o quintal. E vocês, os irmãos, acobertavam? Sim, a gente tinha que acobertar. E ele nunca descobriu? Olha, eu não tenho lembrança de ver nenhuma discussão por conta disso, mas é que ele era extremamente ciumento. Extremamente ciumento. Dela ou de vocês também? Mais dela, mas ele tinha uma implicância comigo, com a minha irmã também. Assim, tinha que fazer de vela, namorado não podia estar namorando só, tinha que pedir para namorar, era coisa bem assim. Bem mas rígida. Com a minha mãe ele era doido, assim, enlouquecido de ciúmes da minha mãe. Então nós vimos muitas discussões. A sua mãe enfrentava? Meu pai era alcoólatra, né? Era alcoólatra. Meu pai era alcoólatra também. Tem então... aí tem um agravante. Opa! Né? Então, aí você vai trabalhando isso. Aí explica, né, algumas coisas do casamento que traz essa codependência, né? Exato. Né? Mesmo que o parceiro não é alcoólatra, a gente traz aí alguma coisa de codependência, né? A codependência é uma coisa que a gente tem que ir o resto da vida olhar. Você tem que olhar o resto da vida. Você não tem cura, tá, gente? É só você aprender a lidar com as questões. Mas coloca a gente num lugar de se submeter a relacionamentos abusivos, de se submeter a questões nós vamos deixando uma lacuna que tudo é possível, porque a gente já viu isso pior lá. E aí a gente vai se submetendo. Por isso que eu falo que meu primeiro casamento com o marido, ele acabou. Ele não existe mais daquela forma. Porque eu não sou mais a mesma pessoa, eu me reconstruí de uma outra forma. E ele também está aprendendo. Então, assim, porque machucou demais, foi difícil. Mas também eu vejo o que acontecia comigo, qual era o meu 50%. Eu acho muito interessante desse lugar da possibilidade de recuperar um casamento quando é os dois que quer. Por que os casamentos não são recuperados? Porque tem uma parte que já não quer mais. E se ele não quer mais com conhecimento, porque ele foi se curar pelas dores, ele não quer e ponto. Não quer e ponto, exato. E aí um sozinho não leva uma relação. Não leva. Mas nesse lugar que você está, a gente poderia fazer um programa inteirinho só de relacionamentos, né? Mas eu penso que dá para contar nos dedos esse lugar que você está hoje com o Marcos. Nossa, e eu escuto muitas coisas a respeito disso. Né? Do jeito que eu escuto. Como assim? Sair do casamento com... E você deve escutar, como assim? Tá morando separados. Como que vocês... Vocês estão namorando, né? Namorida, né? Tá ótimo. A gente tá dando a chance de viver uma coisa mais adulta, diferente. Cada um no seu canto. E isso não quer dizer que a gente não vai E pode ser voltar. até melhor do que já foi. Sim. Tanto que este melhor aí tá aí, no que vocês estão se permitindo experimentar. E olha, quer saber? É uma liberdade. Eu acho que assim, as pessoas não... Quando a gente porque tem julgamento, né? O julgamento é uma assim, coisa horrível. É o que eu falo, chegar na minha idade, tomar a atitude que a gente tomou e tentar caminhar junto, porque a gente nunca foi de brigar
Tá, Não não me tinha separou motivos, brigando. discussão, Não, então, desrespeitos. não tinha. Então, assim, você fala assim, Teve um desgaste, vamos dizer. sair e voltar a olhar para isso, e o lugar que eu me sinto hoje em paz, que é isso, né? É o meu coração que tem que dizer, é o então. meu sentir. Quando você está em paz, E aí você tem que ir entendendo tudo que você sente. Então, para isso precisa ter autoconhecimento, para isso precisa olhar não só da constelação, mas de tantas de todas as outras coisas. lugares que a gente É já que passou, constelar o né? casamento, acho que eu constelei umas 3 vezes. Até na época da separação, umas 4. Né? Porque era a minha questão, porque aquilo para mim, eu adoro a instituição casamento, eu gosto, eu acho bacana. Só que assim, A família, né? a família. É isso que eu falo, senta junto na mesa, aquela coisa mais... Ontem foi um dia, uma delícia. Cozinho com o maior prazer, faço as coisas com prazer, porque aquilo está dentro de mim. Tá. Aquilo é E meu. porque ali cada um está fazendo a sua A parte. sua parte, exato. Porque ontem, com toda certeza, não foi assim. Na grande... Gente, nós estamos falando ontem, vocês não sabem nem do que a gente está falando, né? Foi um almoço em família. Isso. Mas eu penso que não é bem assim. Eu acho que uma reunião de família, onde o casamento não tem um casal, tem umas obrigação que é muito pesada. Tem que ir para o almoço que a mãe chama, tem que ir porque o pai fez o churrasco que ele convocou, né? Então, hoje a gente falar de sistema familiar, este lugar de ser família, ele pode sim ser olhado se você gosta de ter uma família grande, porque tem pessoas que não. Ó, eu casei, eu tive filho, mas não era nem isso que eu queria. Mas agora eu tenho os filhos, agora os filhos foram criados, eu quero viver liberdade. Hoje também a gente tem essa possibilidade. Gente, tá cheio da mulherada da nossa idade vivendo coisas maravilhosas, estudando, viajando, fazendo o que a alma Aí quer. você falou uma coisa que é importante. Eu acho que o que é o ponto para você poder olhar para essa relação de um outro lugar? Quando você sai e olha para você. Quando você consegue olhar para você, o que é importante para você? Porque quando você olha para você, você deixa de acusar o outro. Porque pronto. tudo foi o outro que não olhou, Não, e o que eu foi o quero outro que não realizar. fez, só eu que faço. Quer saber a fase que eu mais realizei na minha vida? Que tudo que eu tudo que eu estou hoje, eu comecei lá no começo da crise, então foram os últimos 7 anos, onde eu mudei de profissão, eu mudei de tudo, eu virei terapeuta, eu comecei a estudar, eu fiz um curso atrás do outro. Quem mudou? Eu mudei. Mas o outro continua e continuou querendo, tem um gostar, tem algo que a gente não pode decifrar numa única palavra, que o casal vive. E vocês se permitiram, saíram fora do julgamento. Isso. Né, das críticas, né? Porque se a pessoa fica lá escutando o vizinho, a prima, a mãe, a opinião do outro, Nossa, não pira, dá. Você pira, né? Nas duas polaridades. No É. meu caso, que não tinha mais volta, e no seu caso, que tinha volta. Sim, porque você tem que vencer o seu orgulho, você tem que vencer a vergonha, você tem que vencer o julgamento, você tem que vencer os comentários, né, do tipo, ai, você separa pra voltar quando... Tá, gente, é a minha história. Então, assim, quando você fala assim, não vou falar a palavra, mas dane-se, eu estou vivendo a minha história. Se é bom assim, se não é bom assim, mas morando separado. Mas morando separado. Ô, Silvia, ninguém casa para descasar. Não. Ninguém casa, ninguém namora, ninguém entra num relacionamento para pensar, ai, daqui a pouco não vai dar certo. Não. Quem entra num relacionamento, hoje a gente tem muito mais conhecimento, hoje a gente tem liberdade, hoje a gente vê os relacionamentos das mulheres mais velhas com os homens mais novos. Isso também é um desafio. Eu tenho aqui, eu posso falar da minha família. A minha filha caçula está num relacionamento com um homem muito mais novo, né? Como que chegou isso para mim? Um susto. Porque a gente tem... Eu só tinha 2 caminhos. Ou eu virava as costas para ela, ou eu falava assim, vem que a mãe tá junto. Você acha que nós somos pouco julgadas? Com certeza. Né? Todo mundo. Então é assim, mas quando ele tiver 50 e você tiver 60, ele vai te largar. Então, onde está escrito isso? Deixa rolar. Né? Então vamos viver intensamente o agora. O agora, vamos aprender que destino é esse, né? Então, para você ver, vamos fazer que nem o Bert fala? Dá um sim para a vida. Dá um sim para a vida, exatamente isso. Né? Isso exatamente isso. Eu dou um sim para a vida. E deixo aí vou para Barras de Axis.
Deus. Vida, me surpreenda. É. Né? Quando você fala isso para o universo, você sai daquele lugar de segurar a sua felicidade. Você falou uma coisa importante, o segurar, quer dizer, o que é... Ô, produção, ela já falou umas 3, 4 vezes que eu falei importante, que eu falei certo. Isso aí me dá um aumento de salário, sabe? Ó, uma opinião de uma facilitadora fodona aqui, nem ela, meu. Não, porque agora até me fugiu que a gente ia falar. Tá vendo? Eu também faço isso com ele, eu corto. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Que a gente falava sobre dar apoio. Eu digo sim para a vida. Assim, essa é a questão, o quanto a gente se permite a olhar o presente, o agora, sem julgamento. Porque teve um momento dessa minha história onde eu me questionava, mas eu vou me dar outra chance aqui ou eu tento outra coisa nova? O que eu faço da minha vida? Aí chegou um dia que eu falei assim, eu vejo a pessoa toda empenhada em buscar a terapia para se resolver, a fazer coisas para ter. E eu falo assim, tá, o que é esse abraço que eu gosto tanto? O que eu estou fazendo com isso? Que lá do meu ego, que está negando tudo isso. Eu parei na frente do espelho, que todo mundo deveria fazer. Nossa, eu tenho umas técnicas de espelho que eu uso nas minhas terapias maravilhosas. O universo é o seguinte. Se esse não era o seu plano para mim neste momento, eu estou fazendo uma escolha. Eu escolho viver isso agora e eu não sei o que vai ser amanhã. Hoje eu estou vivendo isso. Então, ok, universo, eu acato. Se você tiver que me surpreender, você me surpreenda. Mas hoje é essa minha escolha. Ok, aquilo é o deixar ir, é o entregar. É um grande alívio, né? É o esvaziar. É o esvaziar. É assim, sem pretensão, sem ficar... Ai, vai ser isso, vai aquilo. Não sei o que vai ser. Nem queremos saber. Nem quero saber. Vamos viver. Só viver. Então, pessoal, a gente está chegando aqui no finalzinho. Uma delícia conversar com a Silvia Jara, uma terapeuta aqui muito interessante, competente. E se você olha para mim e você acha que eu sou bem resolvida, você olha para Jara e fala assim, nossa, eu queria ser que nem essas duas mulheres aí. Igual, não vai ser, amada, porque aqui tem uma estrada diferente para cada uma. Mas você pode entrar nessa mesma compreensão que eu e a Silvia estamos hoje, né? Mulheres maduras, passando dos 60, tendo oportunidade de viver, estudar, novos amores, novas aventuras, aquilo que eu quiser. Eu falo assim, tudo. O que você vai fazer hoje? É o que eu quero. Conquistar o mundo, como dizia Pink Cérebro, assim, né? Aí eu também sou questionada assim, você só trabalha, você não vai viajar? Eu não quero viajar. Eu não sei, minha família já viajou lá da Itália para o Brasil, eu tenho algo que eu não quero sair daqui. Eu sei lá. Eu não quero, gente, eu tenho dinheiro, eu tenho amigos na Europa, eu tenho parentes na Itália, tenho dupla cidadania. Gente, para de me encher o saco que eu não quero viajar, entendeu? Eu não quero. Não quero. E o pessoal me cobra isso. É isso que eu falo, cada um faz a sua escolha. Por exemplo, eu gosto de viajar, mas eu tenho trabalhado bastante também, final de semana direto, direto, se eu vou querer, se eu não vou querer. Nesse momento eu não quero. Porque parece assim, você tá separada, divorciada, você tem que entrar numa escola de dança, tem que pôr botox e tem que viajar. São 3 coisas. Mas aplicativo também. Então, entrar no Tinder, né? Deus o livre, tem um medo desse negócio aí. Então, Tinder é um negócio... Não, para os idosos tem outro nome lá. Sei lá. Tem outro nome. Bom, então é assim, se vocês gostaram da nossa conversa, tem a possibilidade de você expandir para você mesma. Exato. Tem aí, entre em contato conosco, a Silvia vai dar aqui os canais das plataformas onde você pode encontrá-la. Vocês aí têm aí o meu celular, que é do Mundo, né? Que é um celular comercial que você e o Mundo sabe. Tem o Dr. Wagner Melo também, que é meu parceiro, e que nós atendemos em 2 endereços aqui em São Caetano. A Silvia tem São Caetano também? Sim. E também vai para algum lugar também convidada, né? Eventualmente eu vou. Por exemplo, sábado eu fui para Alphaville, que uma amiga minha tem um Foi para o Sul lá. Também há pouco tempo atrás, né? Foi para o Sul um tempo então, atrás. Você é facilitador, que gostou aqui do nosso tom da conversa, se quiser nos convidar, tanto a Elizabeth Souto como a Silvia Jara, nessa nossa dinâmica que deu uma pincelada, qual é a forma que nós como facilitadoras entregamos algo aí para vocês, para ser contribuição, nada mais do que isso.
É isso. Então, ficamos disponíveis até uma outra hora, em qualquer momento. E te agradecer. E eu também. Foi uma honra tê-la aqui, viu? Eu também. Uma honra mesmo. Adorei, obrigada pelo convite. Você é sempre uma querida. Então, vamos olhar lá para acabar? Produção, tudo bem?